No dia 17 de outubro de 1994, às 6h40 da manhã, um registro oficial foi aberto em um órgão público local. O documento indicava atividade normal naquele dia, funcionários presentes, procedimentos rotineiros. Mas, às 14 horas e 12 minutos, menos de 8 horas depois, um segundo relatório foi emitido, e nele nada mais fazia sentido. Os horários não batiam, os nomes não coincidiam. Pessoas que constavam como presentes pela manhã simplesmente não apareciam mais à tarde. O local era específico, uma área delimitada, com endereço, coordenadas e acesso controlado. Mesmo assim, a versão oficial afirma que não houve nenhuma irregularidade relevante. O problema é que os próprios documentos, assinados no mesmo dia por pessoas diferentes, se contradizem ponto por ponto. E quanto mais se analisam datas, horários e registros, mais claro fica que algo aconteceu ali e nunca foi explicado. O local onde tudo aconteceu não era isolado nem desconhecido pelas autoridades. Tratava-se de uma área oficialmente registrada, situada na região de Val Verde County, Texas, a aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Del Rio. O endereço constava em mapas estaduais, possuía acesso por estrada asfaltada e era monitorado regularmente por órgãos públicos. Em 1994, o local era utilizado como área administrativa e operacional vinculada à gestão ambiental e territorial, o que exigia controle rígido de entrada, registros de presença e relatórios diários obrigatórios. Nenhuma atividade ali ocorria sem documentação formal. Nenhuma pessoa entrava ou saía sem constar em livro de registro. Ainda assim, foi exatamente nesse ponto que os primeiros dados começaram a falhar. Mapas de acesso não coincidiam com os horários anotados nos relatórios. Registros administrativos divergiam dos registros de vigilância. E o mais inquietante, o local continuava existindo normalmente nos documentos oficiais, mas parte do que aconteceu ali simplesmente não aparece em nenhum relatório público. Na manhã do dia 17 de outubro de 1994, poucas horas antes do evento que mudaria completamente a versão oficial dos fatos, o local já apresentava movimentações consideradas fora do padrão. Por volta das 7h10 da manhã, registros internos indicam a presença de funcionários em número reduzido, diferente do habitual para uma segunda-feira. Alguns turnos foram encerrados mais cedo, enquanto outros simplesmente não chegaram a ser ocupados. Às 8h05, uma anotação administrativa simples, quase irrelevante à primeira vista, chama a atenção. Um relatório menciona interrupções breves e não justificadas em atividades rotineiras, sem qualquer explicação técnica registrada. Moradores da região, entrevistados anos depois, relataram que naquela manhã o ambiente parecia estranhamente silencioso. Não havia o fluxo comum de pessoas, nem o ruído característico de funcionamento contínuo do local. Um desses relatos descreve que entre 8h30 e 9h da manhã foi percebida uma movimentação isolada, rápida, sem interação aparente, algo que não se repetiu ao longo do dia. Às 9h18, um último registro conhecido indica que tudo estava, oficialmente, em ordem. Nenhuma anormalidade, nenhum alerta, nenhuma irregularidade formal. E é exatamente esse ponto que levanta questionamentos. Porque, a partir desse horário, não há mais registros claros, nem explicações detalhadas sobre o que aconteceu nas horas seguintes. Apenas o silêncio documental que precede o ocorrido central do caso. Esse intervalo de tempo, entre 9h da manhã e o momento decisivo do dia, se tornaria mais tarde uma das maiores lacunas da versão oficial. E é nesse vazio de informações que começam a surgir as contradições. Naquela tarde, o que antes era apenas uma sucessão de pequenas inconsistências começa a ganhar contornos mais claros.
Por volta das 13h40, o local deveria estar operando em seu ritmo normal. Era um horário de atividade previsível, com registros rotineiros e presença constante de pessoas. Mas isso não aconteceu. Relatórios posteriores indicam que nesse período não houve qualquer atualização operacional, algo extremamente incomum para aquele tipo de instalação. Não há registros de entrada, não há registros de saída, não há justificativa formal para essa interrupção. Às 14h12, um dado isolado chama a atenção. Um sistema interno é registrado como ativo, mas sem operador identificado. Ou seja, o local estava funcionando, mas sem ninguém oficialmente designado para estar ali. Entre 14h30 e 15h, moradores da região relataram algo ainda mais inquietante. O local, normalmente visível à distância, parecia completamente parado, sem sinais claros de atividade humana. Nenhum veículo, nenhuma movimentação perceptível, nenhum som característico. Às 15h27, ocorre o último marco temporal confiável antes da descoberta oficial. Um registro técnico indica uma condição estável, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Mas esse dado entra em choque direto com o que seria encontrado pouco tempo depois. Porque quando o local foi finalmente acessado novamente, não havia ninguém ali. Nenhum sinal de emergência, nenhuma explicação imediata, nenhuma indicação de evacuação organizada. A ausência não parecia resultado de pânico ou caos, parecia algo planejado ou inexplicavelmente silencioso. E é nesse ponto que a narrativa oficial começa a se fragmentar. Às 16h18, uma equipe externa foi enviada ao local após a ausência prolongada de qualquer resposta interna. Esse deslocamento, por si só, já indica que a situação havia ultrapassado o limite do considerado normal. O acesso inicial não apresentou resistência, portões destrancados, sistemas ativos, ambiente estruturalmente intacto, mas totalmente vazio. Nenhuma pessoa, nenhum sinal de abandono às pressas, nenhuma evidência de conflito. Relatórios posteriores descrevem um cenário desconcertante. Objetos pessoais permaneciam onde deveriam estar. Equipamentos estavam ligados ou em modo de espera. Documentos não haviam sido recolhidos. Era como se todos tivessem simplesmente parado de estar ali. Às 16h42, é feito o primeiro registro formal de ausência completa de pessoal. Esse horário passa a constar como o marco inicial da investigação. Entre 17h e 18h, outras equipes chegam ao local. O perímetro é isolado, comunicações internas são verificadas e, mais uma vez, nenhuma resposta é obtida. O mais preocupante surge nesse intervalo. Não há qualquer registro de pedido de ajuda, nenhum alerta automático, nenhuma ocorrência técnica que justificasse a evacuação. Às 18h23, o caso é oficialmente classificado como evento atípico, uma denominação genérica usada quando não há causa imediata identificável. Mas, internamente, já se reconhecia que aquele não era um desaparecimento comum. Porque não se tratava de uma pessoa, nem de duas, mas de todos que deveriam estar ali. E a partir desse momento, a narrativa deixa de ser apenas operacional e passa a se tornar um problema institucional.